Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 24 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal retoma atividades presenciais a partir do próximo dia 7 de março. Em resolução publicada na tarde de hoje, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, considerou, entre outros pontos, a situação epidemiológica da doença causada pelo coronavírus e a cobertura vacinal da força de trabalho do STF. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes suspende a quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro, determinada pela CPI da pandemia. Partido aciona a STF para que o governo do Distrito Federal vacine crianças nas escolas públicas contra a Covid-19. E ainda, os 90 anos da Justiça Eleitoral e da conquista do voto feminino no Brasil. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, assinou a resolução que prevê a volta ao trabalho presencial na Corte. Sobre isso, nós vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Quando é que se dará essa volta? Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, a data, William, é 7 de março, uma segunda-feira. Esse retorno ao trabalho presencial na Corte leva em conta a situação atual da pandemia, a cobertura vacinal da força de trabalho do Supremo e que 59% dos servidores e colaboradores são jovens, têm entre 21 e 45 anos. Mas essa volta tem regras, viu? E a gente cita algumas. Todos devem usar máscara de proteção bem ajustadas. As pessoas vacinadas devem apresentar o certificado de vacinação. Já os funcionários não vacinados ou com apenas uma dose devem apresentar o teste RT-PCR e manter distanciamento de 1 metro em relação aos outros. Nas sessões presenciais de julgamento do plenário e das turmas, vão ter acesso apenas os ministros, os integrantes do Ministério Público, os advogados da pauta do dia e os servidores e colaboradores indispensáveis ao trabalho. William. Obrigado, Viviane. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento da ação em que o Partido Novo questiona o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. Criado em 2017, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais. O total de recursos desse fundo é definido pela Lei Orçamentária Anual. O Partido Novo, autor da ação, questionou o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. O relator ministro André Mendonça decidiu pela suspensão da eficácia da norma, por afronta ao princípio da proporcionalidade. Na sua avaliação, o valor destinado ao fundo em 2022 deve ser o mesmo praticado nas eleições de 2020, de aproximadamente 2,1 bilhões de reais, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, a contar do primeiro dia útil de junho de 2020. Conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral, no presente exercício financeiro, o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020. O ministro Nunes Marques abriu divergência. Ele ressaltou que não pode o Supremo assentar, ainda que em um cenário de restrição orçamentária e mesmo de crise pandêmica, a melhor alocação para a receita pública, por ser uma tarefa
eminentemente política. Muito embora enfrentemos um momento ímpar na história da humanidade, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes, não se pode perder de horizonte os signos que caracterizam o nosso Estado democrático de direito, do qual a separação harmônica dos poderes é cláusula inafastável. Ora, o controle da alegada má alocação dos recursos se dará nas urnas, oportunidade em que o financiamento público das campanhas, com certeza, retornará ao debate político. Até por isso, entendo ser fácil, demasiadamente largo, conferir ao Supremo a tarefa de corrigir as opções legislativas feitas pelos representantes do povo no que toca tão somente ao estabelecimento das prioridades orçamentárias para o ano de 2022. O ministro Alexandre de Moraes seguiu a divergência. Essa previsão, esse aumento, nós podemos dizer que fere a moralidade administrativa, que houve um desvio de finalidade, com todo respeito às posições em contrário, me parece que não. Por que haveria um desvio de finalidade? O dinheiro, sejam os 2 bilhões e 900 anteriores, sejam os 4,9, o dinheiro vai ser para financiamento eleitoral, pelo critério estabelecido anteriormente pelo artigo 16C e pela divisão por bancadas estabelecido pela lei das eleições. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, adiantou seu voto antes do intervalo, seguindo a divergência. Mais uma vez, perde-se na arena política e vem trazer o problema para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós do Supremo Tribunal Federal vamos acabar dizendo que o quanto é necessário para essas articulações políticas. Isso tem que ser resolvido na arena própria, mas sempre sobra para que o Supremo Tribunal Federal fique com a pecha de que aumentou ou diminuiu o fundo eleitoral. Absolutamente não. A sessão foi suspensa depois dos votos dos ministros Edson Fachin, que seguiu a divergência, e Luiz Roberto Barroso, que acompanhou em parte o relator. O julgamento deve ser retomado na próxima quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira a suspensão da quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. Para o ministro, a CPI da pandemia extrapolou limites. A CPI da pandemia no Senado aprovou o pedido de quebra de sigilo telemático do presidente e o envio ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República em outubro do ano passado. Na prática, Google, Facebook e Twitter deveriam enviar dados sobre o que o presidente Jair Bolsonaro havia publicado desde abril de 2020. O motivo? Numa live, o presidente associou a vacina da Covid-19 a casos de AIDS. O presidente, então, entrou com um mandado de segurança no STF contra a decisão da CPI. Para o ministro Alexandre de Moraes, a quebra de sigilo acabou por extrapolar os limites constitucionais investigatórios da CPI ao aprovar requerimento de quebra e transmissão de sigilo telemático do presidente, sem que tenha apresentado fundamentação a demonstrar sua própria efetividade em relação ao fim almejado pela comissão parlamentar, que já havia encerrado sua investigação, inclusive com a elaboração do relatório final. O relator ressaltou ainda que, se for de interesse da Procuradoria-Geral da República a obtenção desses dados, há via processual adequada para que obtenha as mesmas informações. Em novembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já havia atendido ao pedido da defesa de Bolsonaro e impediu o acesso aos dados. Mas a CPI da pandemia recorreu no mês seguinte. Agora, o relator suspendeu definitivamente a quebra de sigilo do presidente. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura se o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, cometeu crime de desobediência. O parlamentar é acusado de violar as regras de monitoramento eletrônico. Daniel Silveira teve a prisão decretada em fevereiro do ano passado por divulgar nas redes sociais vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, além de defender medidas antidemocráticas. Ele conseguiu a prisão domiciliar com uso de falta de carga no dispositivo, ultrapassar a área de monitoramento e rompimento do lacre. A Procuradoria-Geral da República alegou que precisa de mais apuração para ter elementos de prova mais robustos sobre 22 violações que, segundo a Polícia Federal, permanecem sem justificativa.
O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do Ministério Público e determinou à presidência da Câmara dos Deputados e à Polícia Federal que prestem as informações necessárias para que sejam feitas as apurações. No próximo bloco, o partido aciona a STF para que o governo do Distrito Federal vacine crianças nas escolas públicas contra a Covid-19. Voltamos em instantes. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. O Partido Verde acionou o Supremo para que o governo do Distrito Federal vacine crianças nas escolas públicas contra a Covid-19. A mesma ação reivindica o alcance da liminar para todos os estados e municípios. O PV aponta que o governo do Distrito Federal suspendeu o plano de vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos nas escolas após uma recomendação do Ministério Público de 18 de janeiro. O partido destacou a manifestação da promotoria para que as unidades escolares não sejam usadas para aplicação das doses, assim como não deve ser exigido o passaporte de vacinação nas escolas públicas do DF, por tratar-se de vacinação experimental. Na avaliação do partido, a recomendação viola o direito à vida e à saúde e representa um retrocesso, porque a vacina foi autorizada pela Anvisa. Aponta que os ministérios públicos estaduais e distrital devem reconhecer a legalidade e o uso do imunizante em crianças como política de saúde pública. O Partido Verde pede que o Supremo afirme expressamente que não só o DF, mas todos os estados e municípios podem e devem, nos mesmos termos, impor a vacinação ao público infantil, inclusive nas escolas, e exigir o passaporte vacinal para os alunos matriculados. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. O governador do Distrito Federal deve prestar informações sobre o caso em 10 dias. Já na Paraíba, a cobrança do Ministério Público é para que a Secretaria de Saúde de João Pessoa detalhe as medidas adotadas para melhorar a cobertura da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para quem tem mais de 18 anos. O pedido de informações veio depois que a própria Secretaria Estadual de Saúde de João Pessoa divulgou dados mostrando que 200 mil pessoas estão aptas a tomarem a terceira dose da vacina contra o coronavírus não compareceram aos postos de saúde. Se for levado em consideração todo o estado da Paraíba, mais de 1 milhão de pessoas já poderiam ter tomado a dose de reforço e não o fizeram. O Ministério Público reforça a recomendação da antecipação do intervalo de 4 meses para a dose de reforço, contados a partir da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais e também pessoas em situação de risco, conforme estabelece a nota técnica do Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual tem 72 horas a contar do recebimento do ofício para informar ao MP as providências que estão sendo adotadas. Ainda sobre a questão da vacina contra a Covid-19. O Ministério Público Federal quer que a Justiça suspenda a exigência do passaporte vacinal em unidades da Defensoria Pública da União em todo o país. Segundo o MPF, com base na Resolução 193 de 2022 do Conselho Superior da DPU, o passaporte vacinal está sendo exigido desde o dia 14 de janeiro para ingresso das pessoas nas unidades da Defensoria Pública da União em todo o território nacional. A exceção é apenas para aqueles que comprovadamente são contraindicados à imunização, desde que apresentem teste negativo para a Covid-19 realizado nas últimas 72 horas. A ação movida com pedido de tutela provisória de urgência contra a União
tem o objetivo de assegurar a liberdade das pessoas e pede para que a DPU observe o cumprimento das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, estados, Distrito Federal e municípios quanto às medidas sanitárias específicas de prevenção à Covid-19 e, por fim, suspenda a aplicação da resolução da DPU, declarando-a inconstitucional e ilegal. E a seguir a gente fala sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral. É já já. A nossa atual Constituição Federal, datada de 5 de outubro de 88, é o maior instrumento do nosso ordenamento jurídico. Ela é a carta magna do nosso país, ou seja, é a nossa base jurídica. Nela contém tudo o que é necessário para a manutenção do bem-estar social e da ordem pública, refletindo hoje os históricos desafios políticos, sociais e culturais que Rui Barbosa superou, além de todas as conquistas ganhas para o nosso país ao longo de todas as constituições já existentes. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a adoção para a família que criou uma criança por 10 anos após os pais biológicos desistirem da guarda. De acordo com o processo, o tio paterno, em conluio com o conselho tutelar, subtraiu a criança dos pais com 4 dias de vida, ainda no hospital, e a entregou a uma outra família. Segundo os autos, o tio alegou que fez isso para evitar que a criança fosse para um abrigo institucional, pois os pais biológicos viviam em situação de rua e usavam drogas. Passados 10 anos, os adotantes informais pleitearam em juízo a destituição do poder familiar e a adoção, que foram concedidos em segunda instância ao fundamento de que havia uma situação de vínculo afetivo consolidada por longo período entre o casal e a menor. Ao recorrer da decisão no STJ, os pais biológicos alegaram que os adotantes agiram com deslealdade e má-fé, desobedecendo às diversas ordens judiciais para entregar a criança, inclusive após celebrarem acordo diante do juiz. No primeiro recurso especial que tratou sobre a guarda provisória, o STJ decidiu que a criança deveria ser imediatamente entregue aos pais biológicos, pois as fraudes cometidas pela outra família impediam a concessão da guarda. Mas agora, ao analisar o recurso especial dos pais biológicos, a terceira turma observou que durante o curso do processo, o pai biológico manifestou desinteresse pela guarda, alegando que causaria prejuízos emocionais à filha hoje com 10 anos. Já a mãe biológica, localizada por ordem da ministra Nancy Andrighi, também não manifestou interesse pela guarda. Laudos psicossociais apresentados no processo revelam que a menina está saudável e feliz na companhia das únicas referências parentais. Diante desse cenário, a relatora, ministra Nancy Andrighi, considerou que, embora os vínculos socioafetivos entre a criança e os adotantes tenham como base uma fraude, o princípio do melhor interesse do menor impõe que sejam deferidas a destituição do poder familiar dos pais biológicos e a adoção. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso dos pais biológicos e confirmou a destituição do poder familiar e o deferimento da adoção. No entanto, Nancy Andrighi aplicou aos adotantes multa por litigância de má-fé de 20% sobre o valor da causa, que é o patamar máximo, por eles frustrarem repetidas vezes o cumprimento de decisões judiciais de busca e apreensão da criança e descumprirem acordo judicial no qual se comprometeram a entregá-la. Já a terceira turma do STJ decidiu que cooperativas de crédito podem ser submetidas a processo de falência. Marina Campos. Ao considerar que a Lei 6.024 de 1974, que regula a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, por ser especial, prevalece sobre a Lei de Recuperação Judicial e Falência, a terceira turma do STJ firmou o entendimento de que as cooperativas de crédito podem ser submetidas a processo de falência, embora haja aparente contradição entre essas normas. O colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial interposto pelo ex-administrador de uma cooperativa de crédito rural, cuja sentença de falência foi confirmada em segunda instância. O recorrente, que também é cooperado, alegou que as cooperativas de crédito não se sujeitariam à insolvência, pois a Lei de Recuperação Judicial e Falência exclui expressamente
essas entidades de sua incidência. O relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que no caso dos autos, conforme o disposto no artigo 21, a linha B da Lei 6.024, o Banco Central autorizou a cooperativa a requerer autofalência após ser apurado em liquidação extrajudicial que o ativo da entidade não seria suficiente para cobrir metade dos créditos quirográficos, além de haver indícios de crimes falimentares. Ao manter a decisão de segunda instância, o ministro observou que, apesar da lei de recuperação em falência excluir as cooperativas de crédito, para parte da doutrina, tal restrição se refere somente ao regime de recuperação judicial, não ao regime de falência, tendo em vista a possibilidade de a cooperativa de crédito requerer sua insolvência. Isso porque, explicou Sanseverino, as disposições da Lei 6.024 de 1974, que é lei especial, devem prevalecer sobre o conteúdo da Lei de Recuperação, o qual deve ser aplicado de forma subsidiária. A Justiça Eleitoral está em festa. Hoje completa 90 anos de muito trabalho em defesa da democracia. Ela foi criada para organizar as eleições e para enfrentar as fraudes que eram muito comuns no processo eleitoral. Ao longo dos anos, o nosso sistema de votação foi aperfeiçoado e hoje é referência no mundo inteiro. No dia 24 de fevereiro de 1932, foi criada a Justiça Eleitoral Brasileira. Um passo importante para tornar o processo eleitoral mais democrático, justo, livre e seguro. A Justiça Eleitoral foi criada justamente no momento em que existia todo um sistema corrupto, né, de eleições. O voto de cabresto, né, o voto aberto. Dia 24 de fevereiro de 32 também é marcado como o dia da conquista do voto feminino. Essas mulheres, né, que lutavam pelo voto feminino, e aí tem diversas lutas. Na época eram mulheres intelectualizadas, como a Berta Lutz, por exemplo, que vão exigir, vão protestar e vão fazer um movimento de ir na Câmara, falar com os deputados, protestar, fazer marchas na rua, exigindo, né, o voto feminino. Ao longo dos anos, a Justiça Eleitoral trouxe vários avanços. Em 1937, a JE foi extinta pelo Estado Novo, mas voltou a atuar em 1945. O Código Eleitoral atual foi estabelecido em 1965. Em 93, foi realizado o plebiscito para decidir sobre a forma e o sistema de governo do Brasil. Em 96, foi adotado pela primeira vez o voto eletrônico no país. E 4 anos depois, 100% do eleitorado votou utilizando as urnas eletrônicas. Esses são apenas alguns pontos importantes desses 90 anos. Para quem quer aprofundar na história da Justiça Eleitoral, aqui na sede do TSE em Brasília, existe um lugar perfeito para isso. Não dá para falar de 90 anos de história sem citar o Museu do Voto. O Museu do Voto ele tem como objetivo preservar a história, a memória da Justiça Eleitoral nesses 90 anos. A história da Justiça Eleitoral não se resume apenas à urna eletrônica. Nós também temos as histórias das pessoas que trabalham, que se dedicam durante toda a sua vida a essa justiça especializada em prol, né, tendo como objetivo a consolidação, o fortalecimento da democracia brasileira. As celebrações do aniversário de 90 anos da Justiça Eleitoral começaram já na segunda-feira, dia 21. A solenidade foi transmitida ao vivo no canal da JE no YouTube. Em um dos últimos eventos como presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou o grande avanço dos últimos 25 anos, o voto eletrônico, que é referência no mundo. Com isso, desde 1996, nós implantamos um sistema de votação eletrônica com urnas eletrônicas que é aclamado mundialmente. O ministro Edson Fachin, que assumiu a presidência do TSE na véspera da comemoração dos 90 anos da Justiça Eleitoral, garantiu no discurso de posse que a Corte seguirá realizando eleições limpas, livres, seguras e transparentes, e que a gestão seguirá defendendo firmemente a justiça eleitoral. O Brasil merece mais. A justiça eleitoral brada por respeito e alerta, não se renderá. Seremos implacáveis na defesa da história da justiça eleitoral.
Calar é consentir. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.